Fala galera, vamos acompanhar aí o Linha de Passe, analisando os jogos desta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Flamengo bateu o Botafogo da Paraíba por 1-0 e o Santos que empatou com o CRB e os torcedores invadiram lá. Vamos acompanhar aí. O time que ele formou hoje, o time só tinha jogadas por fora, então o Flamengo ficava rodando a bola. Tinha Luiz Araújo, Bruno Henrique. Rodava a bola, para um lado, tenta a jogada, Varela avançando bastante, até mais que costuma avançar. Até porque não tinha muito necessidade de marcar. Estava até ousado o Varela hoje, né? E o Flamengo conseguia chegar à linha de fundo, jogar individual, a bola vinha para a área, por baixo, não cruzamentos sempre. Aqueles cruzamentos que o time não cria nada, vem de trás. Então chegou várias linhas de fundo, a bola vem por trás, no chão, e o Flamengo perdeu os gols. Respondendo sua pergunta, se o Felipe avaliou que algum dos jogadores de lado de campo pode brigar com quem tem jogado os principais momentos da equipe, é isso que ele pode tirar do jogo de hoje. No mais, eu acho que os que entraram tinham a oportunidade de fazer uma goleada, de meter pressão em cima do técnico, de fazer a torcida pedir mais esses jogadores, e ninguém que entrou em campo fez isso. Concorda com o Birner? Ficou devendo? O pessoal que entrou em campo ficou devendo? Devendo ao certo, tá? Só não brilharam. Segue igual. Segue igual, isso. Passa de ano. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite pro Vante Esportes. Em parte eu concordo com o Birner, porque tem a expectativa do Flamengo é sempre muito alta. Então vai jogar em São Luís, no Maranhão, o torcedor que não está acostumado a ver o Flamengo, embora nesse ano o Flamengo é a terceira vez que joga em São Luís, com boa parte da torcida a seu favor, e acaba decepcionando por algo que, se tem um asterisco para a gente colocar nesse Flamengo da temporada 2025 do Felipe Luiz, é a efetividade. E aí isso, às vezes, afeta o time principal. Então, e quando não acontece, é um Flamengo com muito volume de jogo e um Flamengo encantador, porque converte boa parte de suas chances, e hoje voltou a acontecer, mesmo com o time poupado. O Felipe Luiz vai com, em tese, uma formação que é um 4-2-3-1, mas pelo que a gente viu em campo, pela função do Bruno Henrique, é mais um 4-2-4, porque são 4 atacantes e pouca gente para articular, então naturalmente o jogo do Flamengo depende da velocidade pelos lados, como o Birner falou, mas sem um a mais para criar, e geralmente é o Arrascaeta esse cara, juntamente com o Gerson, não dá para dizer que o Flamengo ficou engessado. O Flamengo produziu, o Flamengo atacou, o Flamengo, e até o Antônio Carlos Zago coloca o Botafogo para jogar com muita gente no campo defensivo, e ali o objetivo era realmente para o Botafogo sobreviver, uma penteada a mais, não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros jogos com o Flamengo, não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado com jogadores que já haviam desgastados. Né? O grande objetivo era esse, conseguiu um bom resultado, o jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho de confronto, e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí o espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando o espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou, foi pelo Joshua, mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado. Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Joshua. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... O próprio treinador, você já vai olhar, né, casa, fala, opa, pera um pouquinho, vamos olhar com carinho aqui, porque, vamos lá, a importância desse elenco render, e hoje ninguém esperava nenhuma grande atuação nem nada no Flamengo, que vai a campo para tentar fazer o que fez. 1-0, ganhou, ok, jogo de volta, encaminhado, e é isso aí. E muito provavelmente, talvez na volta, o Flamengo use do mesmo expediente, né, para jogar contra o Botafogo. Com certeza. Né? Então, assim, talvez esses caras que jogaram hoje, alguns a gente já está cansado de ver, né? O Bruno Henrique, a gente está falando do time B do Flamengo, é Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Plata, o próprio Danilo jogou na zaga, aí tem o Varela. Então, assim, é um time que tem a qualidade, tem a mescla ali.
não são necessariamente titulares, mas bem que até poderiam ser em algum momento, ou já foram em algum momento. E com essa mescla, então assim, com a quantidade de competições do Flamengo, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro e com o Super Mundial, esses caras vão jogar de novo, logo, logo. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. Eu não esperava nada desta rodada de Copa do Brasil, envolvendo todos, né? Nada além de uma tragédia mesmo, futebolística, porque não teve nada. Você não encontrou... Quem é que encontrou um belo jogo? Porque a gente está sufocando o futebol. Assim, uma proposta, que se ela é óbvia, vale mais a pena nesta etapa ainda você fazer uma etapa de apenas um jogo. Perfeito. Do clube, que o menor ranqueado, o time da divisão menor recebe aquele que está numa divisão superior. Então você obriga esse time que vai te enfrentar a se envolver mais com o jogo. Você não pode tirar tanta gente da partida, porque a volta vai ser igual também, não vai ser muito diferente. Então, pelo menos você tem uma possibilidade de um jogo bom, razoável. Talvez nem tão bom, razoável. E o outro time, o franco atirador olha e fala, quem sabe, e você, né? e você diminui o calendário e as coisas bizarras que acontecem nessas partidas. Sim, só para dar exemplo, Copas, né? Todo o país tem Copas. Por exemplo, o que a Espanha faz? Não vai pegar Real Madrid, Barcelona, Atlético e botar para jogar. Lá atrás, eles colocaram, eles entraram na fase 16 avos de final, mas jogaram uma partida. 16 avos, oitavas, quartas, semifinal é a única que tem ida e de volta, 5. A final sábado passado, que foi um escândalo sensacional, 3-2 vitória do Barcelona, é o 6º jogo de Madrid e de Barcelona. Então é o seguinte, o envolvimento desses times passa a ser um pouco diferente com a Copa. Porque você vai lá jogar, cara. Se você não passar, aí é problema seu, você fica com vexame. Sim, é uma maneira de comportar tudo isso no calendário. Mas boas sugestões nunca são acatadas. Então, vamos lá. A hora que você fala, Bruno Henrique jogou e começou jogando Michael, Gonçalo Plata, Luiz Araújo, você fala, pô, Ayrton Lucas, Danilo, Varela... Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar, Ayrton Lucas. Está acontecendo o seguinte, é preciso ter um contexto, Flamengo, porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos... É um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir e você pode ganhar o jogo. Então, o Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo, e o Flamengo fica ali batendo. Você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro, e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, assim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma, interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que há de maior nesta fase. Sim. E isso foi feito e ainda ganhou o jogo. E olhando para o final de semana, né? Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar muito valente, ele mantém uma boa conversa no vestiário. Sim. Vamos lá pro Rio, vamos tentar. Foi só 1-0. Se fosse 3-4, aí Antônio Carlos ia falar o quê? Vamos lá, que é Botafogo. Não rola, né? Agora, Eugênio, também tem essa questão, né? O Felipe Luiz já falou sobre isso em coletivas. Do tipo de postura que o Flamengo vai encontrar com relação aos seus adversários.
poucos são os times que não vão fazer o que o Botafogo fez hoje. O Botafogo nem é Série A de Campeonato Brasileiro, mas outros de Série A vão fazer a mesma coisa. Eu acho que nesse nível, embora não seja equipe titular e tudo, mas é também continuar testando o Flamengo para sair desse tipo de armadilha, esse tipo de arapuca, essa dificuldade que os adversários vão criar defensivamente para o Flamengo. Né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aos companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, opa, peraí, vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental para o Flamengo. E que o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção, e aí, batendo na madeira, né? Torcedor, pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo por... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica não demais. Não sendo por opção é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse tentando também alguns minutos, opa, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás, e aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê os times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Uma jogada do Lucas Ferreira, Ferreira, pela direita. Então, às vezes, é bom você deixar o adversário jogar um pouquinho também. Mas talvez falte dentro de campo. Agora, eu acho, vou voltar no tema que o Calçado tocou aqui. É claro que a gente entende que tem as motivações comerciais. Vender o ingresso lá, tem mais um jogo para transmitir para os detentores de direito. Renda de 4.600.000. Mas é um jogo completamente descartável. Completamente. Essa fase, você não precisa ter 2 jogos. Nas 2 fases anteriores, você mata em um jogo só. Faz um jogo só, porque assim, nesse jogo, era óbvio que o Flamengo, mesmo que não ganhasse o jogo, vai matar no Maracanã. Então, não precisa, sabe? É um jogo que está todo mundo ali e tal, a torcida está lá, a gente está vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância. Porque vai ser decidido no jogo de volta do Maracanã e provavelmente o Flamengo vai ganhar. Também tem um impacto comercial. Tem, para baixo. Exatamente. Para baixo, desvaloriza. Desvaloriza. Então, assim, a possibilidade de ter um jogo melhor valoriza. A certeza de 2 jogos fracos, porque é o que a gente vai ver por aí, uns porque não conseguem jogar, outros porque precisam mexer nas suas equipes, pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Você enfraquece seu time, tem um adversário que vai jogar na retranca, né, falando popularmente. Pode ir com a sua força máxima, mas é limitado. Aconteceu com todo mundo. Essa semana todo mundo teve isso pela frente. E aí você vai desgastar, aí se não tem o resultado, é desgaste com a torcida, é uma pressão que aumenta, um jogo que não precisava ter. A Copa, o Calçado citou lá a Copa do Rei. A Copa Argentina ela é toda em jogo único e campo neutro. Não, mas o time tem o direito de receber um grande. O Botafogo da Paraíba tinha o direito de receber o Flamengo. Vendeu lá em São Luís. Foi jogar no Maranhão. Então, assim, a Copa mais tradicional do mundo, a FA Cup, é disputada também em uma partida. Uma partida. Mas, assim, independentemente disso... Assim, porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí, quando você pode dar um respiro, você não dá. Bota mais um jogo. Desculpa, Birne. Não, claro, não tem problema. Eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque... Como o Breno falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por 2 razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele
fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita, o De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço, porque tem muita gente a marcar para o Pulgar construir. O zagueiro constrói, o Arrascaeta destrói jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente ele pode fazer variações, mas são duas alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso sai o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa, quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem pela linha de fundo, é a segunda opção. E a primeira opção já está muito clara, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta por dentro, Gerson na direita, Pedro centroavante e uma disputa do lado esquerdo. Sim. Essa para mim, estou falando quando o Flamengo fosse decidir uma Libertadores amanhã contra um time muito forte. Qual time que o Felipe acha que é mais consistente? E aí, obviamente, eu não estou pensando nas características do adversário, pode mudar isso. A minha dúvida é essa. Né? E aí eu acho que Cebolinha. Para mim é o time que jogou com o Corinthians. Então, eu tenho a dúvida se é o Cebolinha ou o Plata. Cebolinha. É o Cebolinha. Hoje é Cebolinha. Hoje. E o Plata tem o seu valor. É um jogador... Hoje. O Plata é um coringa daquela região. Ele joga na direita, na esquerda, de vez em quando tenta quebrar um galho por dentro. Voluntarioso, é um cara que não reclama, mas sabe o outro que eu achei que ganhou pontos hoje? Até por não ser um jogador badalado, o João Vitor, zagueiro. Muito bem na construção, tranquilo para jogar. A zaga ela tá muito estabilizada, mas assim, não tem... E estava confortável ser zagueiro do Flamengo hoje. Exatamente. Botafogo. Mas hoje o Botafogo não pressionou, então sem bola, na marcação, recuperação, não foi muito testado. Mas pro que o Felipe Luiz valoriza hoje, que é zagueiro com bom passe, ele mostrou que tem valor. E um jogador de 18 anos, que o Felipe Luiz leva para os Estados Unidos, então ele nem começa o Campeonato Carioca com aquele time alternativo, ele vai ganhar espaço sendo relacionado ao longo da temporada com o time principal, e quando joga, mostra que sabe atar bem a bola, tranquilo para jogar, então pode ali fazer, quando o Felipe Luiz não tiver o Léo Ortiz, já se torna um jogador bastante considerável para entrar, jogar e corresponder a essa expectativa que é: o Flamengo tem mais a bola em todos os jogos do que é pressionado. Então, nessa virtude, para mim, ele ganha pontos com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, se for um jogo de Libertadores mata-mata, ele não vai ser opção, vai? Não, vamos colocar. Porque você tem o Léo Ortiz, você tem o Léo Pereira, você tem o Danilo, inclusive jogou hoje. Ele num jogo pesado desse, acho que não vai colocar o menino. Mas nem por isso, ele continua sendo a quarta opção do elenco. E ser quarta opção desse elenco do Flamengo com 18 anos... está de ótimo tamanho. Então ele pode jogar mais, dar mais confiança para o Felipe Luiz, poupar 2 zagueiros numa partida, como fez hoje. Então acho que é importante para um jogador de 18 anos jogar da maneira segura como ele jogou. E o Felipe Luiz já falou sobre ele. No começo da temporada o Felipe Luiz falou: eu não quero fazer que nem o Abel Ferreira, que falou que o Vitor Reis não vai ficar pouco e acabou dando a dica ali para o City contratar, na visão do Abel Ferreira. Mas o Felipe falou, o João Vitor é um jogador de muito potencial e o Felipe Luiz certamente vai valorizá-lo, principalmente depois da atuação de hoje. Agora, de quem perdeu pontos, para mim o Bruno Henrique, e não só pelo jogo de hoje, mas de uma sequência, vem deixando a desejar e até algo que o Flamengo hoje, com a bola, muitas ações ofensivas, e o Bruno Henrique era um ponto fora da curva. Desconectado, não, em algumas jogadas não conseguia dar continuidade, até pelo posicionamento não conseguia ser o Bruno Henrique insinuante, e isso já vem... Você acha que é uma coisa do Bruno Henrique, ou, por exemplo, no jogo de hoje foi de ser um time diferente e tal, questão de posicionamento, o Bruno é dele? O Bruno Henrique nos resta agora, porque se continuar dessa maneira, publicando balanço de 4 páginas, o torcedor perde completamente a confiança,
num esteio de credibilidade do Pedrinho, que é o extracampo, o que ele fez pós 777. E para mim não é aceitável. O Pedrinho novamente deve explicações ao torcedor do Vasco. Um minutinho para encerrar o programa. E o perigo do faturamento em torno de 400, é isso, né? 473 milhões. É que a dívida é quase 3 vezes maior do que o faturamento. Então a relação faturamento e dívida é o que é de mais perigoso. muito E discrepante. quando ela é muitas vezes superior, Não tinha problema nenhum. não teria problema. E o pior, não lucra. Porque se tivesse lucro, tudo bem, essa dívida vai ser, em algum momento, poucos vai amortizada. sanar. Mas Não na é o que situação que acontece. está, o Vasco não publicar balanço é algo inaceitável. Desculpa, me excedi. Não. Tá tudo bem, né, gente? Foi bem, né? Documentado, Em nome do, cheio de em nome do argumentos. primo, falou pelo primo. Não, mas Falou pelo primo, pelo vizinho. é que hoje a preocupação do Vasco, por incrível que pareça, é menos o jogo contra o Operário e mais o extracampo. Muito bem. Devia ser, que o jogo da volta não tá garantido, não. É o Rei Lerbe, o primo. Venha sempre, viu? Obrigado. A Glaucia tá chegando aí com o Elton no Esporte. O Flamengo abriu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Botafogo da Paraíba fora de casa por 1-0. O gol foi do atacante Josuá, de 17 anos. A partida de mando da equipe paraibana aconteceu no Castelão, em São Luís do Maranhão, para 35.381 torcedores. A noite deste 1º de abril de 2025 será sempre inesquecível para o garoto Josuá. Ele foi acionado por Felipe Luiz aos 33 minutos do segundo tempo, fazendo a estreia no time profissional aos 17 anos. 6 minutos depois, marcou o primeiro gol da carreira e garantiu a vitória para a equipe. O Flamengo agora leva vantagem de um empate para o jogo da volta, que acontece no dia 21 de maio no Maracanã. Se quiser avançar, o Botafogo da Paraíba precisa vencer por 2 gols de diferença. Qualquer vitória simples dos paraibanos leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. O Botafogo da Paraíba tem compromisso pela Série C no próximo domingo, dia 4. Enfrenta o Guarani às 19 horas no Brinco de Ouro da Princesa. Já o Flamengo viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, também no domingo, dia 4, às 18h30. Reforço perto. O diretor do Flamengo, José Botto, falou sobre a possível chegada do volante Jorginho. O português projeta ter o reforço já para a disputa da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que há tempo do Mundial.